Hey, what's up, dancers? Aviso já que vou apelar muito no thumbnail, só para adoçar, não é? Nada de gerar polêmica aqui. Bem, sabemos que existem pessoas que atraem a felicidade através de qualidades como bom humor, inteligência e animação. Podem mesmo ser consideradas como fonte de prazer relativamente para com as pessoas ao seu redor. Porém, é importante perceber que o contrário também existe, ou seja, pessoas que só traem azar e maldades como uma espécie de imã magnético do mal. Nesse vídeo irei falar sobre esse mesmo tipo de pessoa e do porquê devemos evitá-las a todo custo. Sem mais demora, let's dance! Aquelas pessoas infelizes e coitadas, afetadas por circunstâncias fora do seu alcance, merecem toda a nossa ajuda e simpatia. Afinal de contas, não há nada que podiam ter feito enquanto a tragédia do contexto de referência, como por exemplo uma família afetada por um tsunami ou terremoto, um acidente de viação, um civil apanhado no fogo cruzado de uma guerra. Por aí, situações estas que os indivíduos não tinham controle sobre as suas circunstâncias que foram causadas por esses eventos. Mas há outros que não nasceram infelizes e azarados, mas sim atraem essas características com seus atos destrutivos, causando efeitos perturbadores nas pessoas à sua volta. O mais engraçado é que geralmente, mesmo tendo a ideia de tentar mudar os padrões de vida desse tipo de pessoa, ao chamar-lhes a atenção, tentando assim ajudá-los de forma a despertarem, esses mesmos padrões deles, ao invés disso, são transmitidos e adquiridos por nós, como um vírus contagioso, alterando assim a nossa essência. Por que então isso acontece? Bem, a razão é simples. Entenda, como seres humanos somos extremamente suscetíveis a humores e emoções. Há humores e emoções e até formas de pensar daqueles com que convivemos. Explicando melhor como isso funciona, a pessoa infeliz e azarada, acumulada de energia negativa, tem um poder de contaminação grande, porque a sua personalidade e emoções são muito intensas. Geralmente esse tipo de pessoa tem tendência de assumir o papel de vítima, o que dificulta ainda mais perceber logo do início que é ela mesma a origem desse sofrimento. E quando perceber a verdadeira natureza dos seus problemas, é tarde demais, pois ali já se encontrará contaminado. Como um exemplo, vamos fazer uma viagem ao passado e conhecer a história de Lola Montez, uma atriz da época de 1845, e procurar entender como ela destruiu a vida daqueles à sua volta. Estamos em Paris, durante a época de 1845. A irlandesa Marie Gilbert, mais conhecida pelo seu nome artístico, Lola Montez, notou que a sua carreira de dançarina e atriz não estava lá sendo muito lucrativa. Então, de modo a poder sobreviver, decidiu tornar-se uma prostituta de luxo. E rapidamente tornou-se uma das mais populares em Paris, nesse ramo. Porém, disposta a ressuscitar a sua carreira de dançarina, Lola decidiu ter como alvo Alexandre Dujarier, crítico de teatro e dono do jornal de maior circulação na França. Lola decidiu conquistá-lo. Ao estudar os seus hábitos, ela descobriu que Alexandre saía para cavalgar todas as manhãs. Então, numa certa bela manhã, foi dar um passeio e, acidentalmente, colidiu com ele. Após o seu primeiro encontro, não demorou muito e já cavalgavam juntos, todos os dias. E após algumas semanas, Lola moveu-se para o apartamento dele, passando então a viver juntos.
Os dois viveram felizes juntos, porém, não para sempre. Após obter a ajuda de Alexandre, Lola conseguiu recuperar a sua carreira de dançarina. Porém, havia um aspecto que Lola não chegou a mencionar para Alexandre. O fato de que, aos 19 anos de idade, ela havia fugido de casa com um homem inglês, que legalmente ainda continuava casada com este. Alexandre estava a pôr em risco a sua imagem social, visto que ele já havia contado aos amigos que iria casar com Lola na primavera seguinte. Dali em diante, a sua vida começou a cair em declínio. Sua sorte nos negócios começou a ir por água abaixo, e os seus amigos, que possuíam influência e poder, começaram a evitá-lo. Certa noite, então, Alexandre foi convidado para uma festa. Lá estariam alguns dos jovens mais ricos de Paris. A discussão começou quando Lola quis ir também, mas Alexandre não a deixou. Tiveram então a primeira briga, e Alexandre seguiu sozinho para a festa. Chegando à festa, Alexandre, que já estava totalmente bêbado, soltou um insulto direcionado a um crítico de grande nome na área de teatro. Seu nome era Jean-Baptiste Haussmann, porque, segundo a história, este havia feito um comentário não tão amável a respeito de Lola. Então, na manhã seguinte, Jean desafiou-o para um duelo. E ele claramente tinha a vantagem, visto que Jean era um dos melhores atiradores de Paris. Alexandre tentou se desculpar, mas foi em vão. O duelo aconteceu e Alexandre du Jarrier foi morto. Assim terminou a sua vida. Lola, após tomar conhecimento da notícia, acabou por abandonar Paris. No ano seguinte, Lola Montes estava em Munique, Alemanha, onde decidiu conquistar o rei Ludovico da Baviera. E após planejar a sua estratégia, Lola chegou à conclusão de que a melhor maneira de chegar ao rei seria seduzindo o seu ajudante de ordens, o conde Otto von Rechberg. Um belo dia, o conde tomava o pequeno almoço, num café ao ar livre, quando Lola passou a cavalo e escorregou acidentalmente da sela, caindo a seus pés. O conde não hesitou em ajudar e ficou encantado, prometendo-lhe que iria apresentá-la ao rei Ludovico. O conde preparava uma audiência com Lola, mas para sua surpresa, prestes a entrar na sala, Lola ouviu de forma escondida a conversa entre o rei e o conde, na qual o rei dizia estar muito ocupado para receber uma estranha em busca de favores. Lola afastou-se silenciosamente e prosseguiu para entrar na sala. E enquanto caminhava em direção ao rei, eis que a parte de frente do seu vestido rasgou-se, expondo assim os seus seios nus, e deixando o rei encantado, aceitando a audiência. 55 horas haviam se passado, e Lola tinha a sua estreia de palco concebida. As classificações dos críticos foram terríveis, mas isso não impediu de o rei arranjar-lhe outras apresentações. Não era de espantar, pois o próprio rei chegava a afirmar que estava enfeitiçado por Lola. Embora não sendo um homem de gastar muito dinheiro, comprou e decorou um apartamento chique para Lola, situado numa das avenidas mais elegantes de Munique. Passou a enchê-la de presentes e a escrever poemas. A partir dali, a sua amante favorita ganhou não só a fama, como também a fortuna. Tudo isso num piscar de olhos. Lola começou a passar dos limites. Certo dia, enquanto passeava, se deparou com um homem idoso, que estava cavalgando à sua frente a uma velocidade lenta. Como este bloqueou-lhe o caminho,
Lola se enfureceu e bateu-lhe com um chicote de cavalgar. Ou então, outro dia, em que Lola havia levado o seu cachorro para passear. O cão soltou-se e atacou uma pessoa. E Lola, ao invés de ajudar, retirando o seu cachorro, limitou-se a bater no homem com a correia. Estes e vários outros incidentes enfureciam os cidadãos, mas o rei Ludovico defendeu Lola. Conselheiros tentaram persuadir o rei a não tomar tais atitudes. Porém, foi em vão. Todos aqueles que criticavam Lola eram imediatamente despedidos. A situação era que, enquanto que os cidadãos, que antes amavam seu rei, agora desrespeitavam o mesmo. Lola ganhava o título de condessa, um palácio novo e exclusivo para ela, e uma posição de influência política como conselheira do rei. O seu poder na sala do trono aumentava cada vez mais, chegando até mesmo a fazer com que o rei passasse a tratar os outros ministros com desprezo. Isso deu início a várias rebeliões por todo o reino, prestes a eclodir numa guerra civil. Em 1848, o rei Ludovico, sob grande pressão, instruiu a Lola que abandonasse a cidade e foi forçado a abdicar do trono. Lola Montage continuou a sua jornada e seguiu para a Inglaterra. Dessa vez, dirigiu seu foco para George Trafford Hale, um jovem oficial do exército com um futuro promissor, filho de um advogado influente. Apesar de ser 10 anos mais novo que Lola, não conseguiu ceder aos seus encantos, chegando a casar com ela em 1849. O casal fugiu para a Espanha. Após um tempo, surgiram várias discussões entre o casal, e numa delas, Lola feriu George com uma faca, mandando-o embora da sua vida. Após regressar à Inglaterra, Heard descobriu que havia perdido o seu posto no exército. Atingindo a pobreza, teve de se mudar para Portugal e poucos meses depois morreu num acidente de barco. Chegamos ao ano de 1853. Lola mudou-se para a Califórnia e casou-se com um homem chamado Pat Hull. Seu relacionamento não durou muito e ela o traiu por outro. Hull começou a beber e entrou em depressão profunda, resultando na sua morte. Aos 44 anos de idade, Lola Montage doou as suas roupas e ornamentos e voltou-se para Deus, andando pela América dando palestras religiosas, vestida de branco, com uma tiara na cabeça, como se fosse uma aureola. Acabou por morrer 2 anos mais tarde, em 1861. Um facto interessante é que perto daquela época, até o homem que publicou a autobiografia de Lola Montage foi à falência, não resistindo à sua maré de azar. Entenda, no jogo do poder, as pessoas com quem se associa são de extrema importância. Ao se associar com contaminadores, você corre o risco de desperdiçar o seu tempo e energia, 2 elementos cruciais. Não só será culpado de cumplicidade por associação, como também sofrerá julgamento aos olhos dos outros. Nunca subestime o perigo do contágio. Lola Montage atraía os homens com as suas manipulações e estratégias, mas não se engane, o seu poder sobre esses homens ia para além do sexo. É devido à sua grande força de caráter que ela mantinha os amantes subjugados ao seu dispor. Esses homens eram atraídos pelo caos que Lola criava ao seu redor. Eles ficavam confusos, desorientados e perturbados. Mas em troca, a intensidade de emoções que Lola despertava neles fazia-os se sentirem vivos. Os problemas, claro, só se revelaram com o passar do tempo, nos quais a instabilidade de Lola começava a irritar os seus amantes.
Encontravam-se envolvidos nos seus problemas, onde o forte apego emocional fazia com que desejassem ajudá-lo. E olha, esse é o ponto-chave, pois na verdade Lola Montejo já não podia ser ajudada. A profundidade dos seus problemas era demasiado grande, e quando os amantes se apercebiam disso, já era tarde demais para eles. As discussões só aumentavam e o contágio espalhava-se pela sua família e amigos, ou até mesmo, no caso mais extremo, do rei Ludovico por uma nação inteira. E atenção, esse tipo de personalidade contagiosa não se limita a mulheres, não me interpretem errado, foi apenas o exemplo que eu decidi usar aqui como analogia para o tema. Poderia também ser o caso de um homem, como é o caso de Cassius, o romano que conspirava contra Júlio César, porque sempre se sentia insatisfeito, originando um sentimento de inveja profundo, espalhando conspirações e caos por toda Roma. Como se prevenir então desse vírus que são consideradas esse tipo de pessoa? A solução é simples. Passe a julgar as pessoas pelos efeitos que estas exercem sobre o mundo e não pelas razões que dão para os seus próprios problemas. Outra dica que ajuda é identificar logo as pistas de que essa pessoa é contagiosa, dentre as várias características que ela já apresenta, como por exemplo, a infelicidade que atraem sobre si mesmas, possuem um passado turbulento, uma grande lista de relacionamentos terminados, carreiras instáveis e a própria força de uma personalidade que se apodera de si próprio, fazendo o indivíduo ficar sem autocontrole e perder o juízo. Fique atento a esses sinais, aprenda a observar o descontentamento no seu olhar e, mais importante de tudo, não tenha dó. Não se preocupe ao tentar ajudar, simplesmente afaste-se, pois o contaminador não vai mudar, mas você já é outra história. Espero que tenha gostado do vídeo e, mais importante ainda, que tenha conseguido gerar algum valor para você. Classifique o vídeo, dê um suporte ao vídeo dando um like, comente as suas opiniões, compartilhe o vídeo para com os seus aliados e é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo e não se esqueça, keep dancing.